Ó Senhor nosso Deus, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, temível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Não, Senhor nosso Deus, não há ninguém como tu, Adonai, Elohim, o Santo Deus de Israel. Aleluia! Louvado seja Deus! Amados ouvintes de língua portuguesa, bem-vindos à Rádio Jesus is Lord, Jesus é Senhor. 105.3 e 105.9 FM, transmitindo diretamente de Nakuru, Quênia. O meu nome é Pastora Luciane Toledo e eu sou a sua anfitriã neste abençoado programa Carta para as Nações de Língua Portuguesa. O Senhor decretou agora que todas as nações de língua portuguesa devem ouvir a instrução desta hora, para que elas também tenham uma oportunidade de se preparar em arrependimento, justiça e santidade para entrar no reino de Deus. Todos os povos e nações de língua portuguesa devem agora ouvir as mensagens e a instrução do Senhor Deus através do seu mais poderoso profeta, o Dr. David O'War, o mensageiro da restauração, o mensageiro da justiça, o mensageiro das vestes, o mensageiro que prepara o caminho do Senhor, aquele que Deus Pai prometeu que enviaria para nós no livro de Malaquias 3, de 1 a 5 e Malaquias capítulo 4, versículo 5. Este é aquele a respeito de quem o Senhor disse: Eis que eu envio Elias, o profeta, para preparar o caminho antes que chegue aquele grande e terrível dia do Senhor. Então, amados, vamos ouvir a voz daquele que o Senhor Deus enviou para clamar no deserto deste mundo moderno: o Messias está vindo! Preparai o caminho do Senhor. Arrependam-se, santifiquem-se, porque o tempo acabou. Que todos agora se arrependam e se preparem em justiça e santidade, porque aquele que está vindo para buscar a sua igreja, ele é santo. E ele vem buscar uma igreja santa. Porque em Hebreus capítulo 12, versículo 14, está escrito que sem santidade ninguém verá o Senhor. Vamos orar em nome de Jesus. Pai adorado, nós te louvamos e te bendizemos por mais esta oportunidade que tu tens nos dado de podermos ouvir a tua palavra, de podermos nos arrepender de todos os nossos pecados, de podermos entender os tempos e a tua vontade enquanto ainda há tempo. Ó Senhor nosso Deus, circuncide os nossos ouvidos para que possamos ouvir. Arrebate os nossos corações para que possamos entender e temer e nos arrependermos e abraçarmos a justiça e a santidade para que possamos ver o reino de Deus. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Amados ouvintes, irmãos e povos e nações de língua portuguesa, eu gostaria de trazer neste programa para vocês um dos ensinamentos mais profundos, mais cruciais para a Igreja de Cristo,
que será arrebatada neste tempo. Um ensinamento como você nunca ouviu igual, que somente o poderoso profeta do Senhor, as duas testemunhas de Apocalipse 11, podem trazer com tanta clareza e com tanta propriedade e profundidade, como o próprio Espírito Santo ministrando a redenção para a Igreja de Cristo nesta hora. Amados, o meu coração está borbulhando, está gemendo, porque não há mais tempo. É absolutamente urgente que as nações e os povos de língua portuguesa, e na verdade todas as nações da terra, recebam neste tempo o ensinamento crucial para que ela se posicione de uma vez por todas pela sua salvação, pelo seu Salvador, e não volte mais atrás. Que ela entenda a grande e imperdível oportunidade que Deus Pai tem nos dado neste tempo, enviando o seu poderoso profeta para corrigir a igreja, para levá-la de volta ao caminho da santidade, para o caminho que leva para o céu. Amados, esta nação do Quênia está lá na frente, já está subindo os degraus, já está na porta do céu. Nós não podemos perder tempo. Então, em nome de Jesus, eu clamo a todos os que estiverem ouvindo este programa, que se submetam ao Espírito Santo de Deus, que humilhem-se diante de Deus, que temam ao Senhor nesta hora e desejem de coração ouvir e se submeter à voz que o Senhor está fazendo ecoar nesta terra, para corrigir a igreja, para ensinar a igreja e finalmente introduzi-la no céu. Hoje vamos apresentar para vocês um ensino cujo título é O Sacrifício Fora da Porta. Jesus sofreu fora da porta. Preparem-se então e abram seus corações para receber talvez o ensino mais importante de toda a sua vida cristã. I wanted to weigh in a little bit on this big revival that Então eu quero acrescentar um pouco mais a este avivamento the Lord, the God of heaven, has sent me to ignite in the church. Que o Senhor, o Deus do céu, me enviou para acender na igreja. And now it's amazing because it's reaching alarming heights. E agora é surpreendente porque ele está atingindo alturas alarmantes. Now this radio station has become the portal. Agora esta estação de rádio tornou-se o portal. It has become the main channel through which tornou-se o canal principal através do qual God the Father Heaven is communicating to the earth. Através do qual o céu, Deus Pai, está se comunicando com a terra. To the nations, to the church, to humanity. Com as nações, com a igreja e com a humanidade. And that has just catapulted everything very far deep into the space, into the heavens. E isto projetou tudo muito mais profundamente para dentro do espaço, para dentro do céu. Because now, as you can imagine, the Lord God Almighty, porque agora, como vocês podem imaginar, o Senhor Deus Todo-Poderoso, God the Father, the friend of He who speaks with you, Deus Pai, o amigo deste que fala com vocês, expects that every living human being that cares about his or her eternity espera que qualquer ser vivente que se importa com a sua própria eternidade is tuned in into this portal here, because now this portal está sintonizado neste portal aqui, porque agora este portal is the only portal through which God is communicating é o único portal através do qual Deus está comunicando
tremendous tidings on eternity. Tremendas boas novas da eternidade. Wonderful tidings about the kingdom of glory. Maravilhosas boas novas a respeito do reino da glória. And the dispensation to come. E da dispensação vindoura. So he expects the mountains and the rivers to be tuned in. Então o Senhor espera que as montanhas e os rios estejam sintonizados. The trees, the forests, the rocks, the land. As árvores, as florestas, as rochas e a terra. All living creatures, those that walk and crawl. Todas as criaturas viventes, aquelas que andam e aquelas que rastejam. Including human beings that are all tuned in, even planets. Inclusive os seres humanos que estão sintonizados e até mesmo os planetas. Even the angels in heaven are tuned in to get to know what God the Father is saying. Até mesmo os anjos dos céus estão sintonizados para saberem o que Deus Pai está dizendo. And also the prophetic timeline of his calendar. E para saberem a linha do tempo profético no seu calendário. Now, in this contribution, I'm going to entitle it The Sacrifice Outside the Gate. Então, o título desta minha contribuição será O Sacrifício Fora da Porta. So, sacrifice outside the gate. The suffering outside the city gate. Então, o sacrifício fora da porta, o sofrimento fora da porta da cidade. Now, I will read from the book of Leviticus chapter 4, verse 12. Agora, eu vou ler no livro de Levítico, capítulo 4, versículo 12. And then I will use that to kickstart the conversation. E então eu vou usar isto para dar início a esta conversa. Leviticus chapter 4, verse 12. Levítico, capítulo 4, do versículo 12 em diante. In NIV says, and that is all the rest of the bull. Na versão NVI ele diz, então será que todo o resto do novilho He must take outside the camp. Now you see that now. tem que ser levado para fora do acampamento. Agora olhem isto. Now NIV opens up. It makes you understand that they carry the bull outside the camp. Agora a versão NVI abre um pouco mais e te faz entender que eles carregavam o novilho para fora do acampamento. He must take outside the camp Deve ser levado para fora do arraial, to a place ceremonially clean, até um lugar cerimonialmente limpo, where the ashes are thrown, onde as cinzas são lançadas, and burn it in a wood fire on the ash heap. e queimá-lo-ão em um fogo de madeira onde as cinzas são lançadas. So you see that now. Let me now explain this to you, beloved people. Então vocês estão vendo isto agora. Deixe-me explicar-lhes isto, povo amado. The sacrifice outside the gate, outside the city. O sacrifício fora da porta, fora da cidade. So you see that the law of atonement that the Lord had installed Então vocês veem que a lei da expiação que o Senhor havia estabelecido before the house of Jacob, the children of Israel, diante da casa de Jacó, dos filhos de Israel, is that whenever they were to offer a sin offering, é que toda vez que eles tinham que oferecer uma oferta pelo pecado, when they are to give a sin offering and offer it before the Lord, que eles faziam uma oferta pelo pecado e traziam-na diante do Senhor, it was required of them era requerido deles that the animals be slaughtered outside the camp. que os animais fossem sacrificados fora do acampamento. In fact, outside the gate. Na verdade, fora da porta. And when that animal has been slaughtered outside the gate for sin offering, E quando este animal era oferecido como oferta pelo pecado fora da porta, the blood would then be carried and brought inside for the atonement. então o sangue deveria ser carregado e trazido para dentro da porta, para a expiação. But the bull, the animal, Mas o novilho, o animal,
would be left out and burned out there in a clean place, as he says, in a clean place. Deveria ser deixado do lado de fora e queimado em um lugar limpo. Ele diz, um lugar limpo. Where the ashes are burnt and then poured out also. Onde as cinzas eram queimadas e lançadas fora também. So that was the protocol. Então, este era o protocolo. That was the pattern of worship that the Lord had set before the house of Israel. Este era o padrão de adoração que o Senhor havia estabelecido diante dos filhos de Israel. And he had set it as the pattern of the law of the atonement for sin. E ele o estabeleceu como o padrão da lei pela expiação do pecado. And when you further read on, before I open it up further for you, e quando você lê mais adiante, antes de eu abrir mais isto para vocês, the book of Leviticus chapter 16, the same Leviticus, o livro de Levítico, capítulo 16, o mesmo livro de Levítico, chapter 16, verse 27, capítulo 16, versículo 27. He comes out even much more clearer on this same law of the atonement for sin. Ele vem muito mais claramente a respeito desta lei da expiação pelo pecado. Again, Leviticus 16, 27. Look at what he says here. Novamente, Levítico 16, 27. Olha o que ele diz aqui. He says, the bull and the goat for sin offering, o novilho e o bode da oferta pelo pecado, whose blood was brought into the most holy place, cujo sangue foi trazido para dentro do Santo dos Santos, to make atonement, para fazer expiação, must be taken outside the camp. Devem ser levados para fora do arraial. You see that now? Vejam isto agora. Their hide, flesh, offals are to be burnt there. Suas peles, suas carnes e os seus excrementos serão queimados lá fora. So now he comes out a little clearer. Then he says, então agora ele fala um pouco mais claramente. Então ele diz that the blood, he now talks about the blood that you slaughter the animal and offer before the Lord. E o sangue. Agora ele fala do sangue, porque sacrificou o animal e o ofereceu diante do Senhor. And that was the law that was instituted and established and installed. E esta era a lei que foi instituída, estabelecida e instaurada in the hearts of the Israelites and in the tent of God, the temple of worship. No coração dos israelitas e na tenda do Senhor, no templo da adoração. In the tabernacle of the Lord, at the altar. No tabernáculo do Senhor, no altar. That they would slaughter the bulls or the animal. Que eles sacrificariam os novilhos ou o animal. And then take the blood, so the carcass would be destroyed out there. E então pegariam o sangue. A carcaça seria destruída lá fora. But the blood would now enter through the gate. Mas o sangue agora entraria através da porta. But the slaughtering and the slaughter and the offering of the animal would take place outside the gate. Mas o sacrifício, aqueles que sacrificavam, deveriam ficar fora da porta. Outside the gate of the camp. Fora da porta do arraial. And then it's only the blood that would enter with through the gate. Only the blood would pass through the gate. Então, somente o sangue entraria pela porta. Somente o sangue passaria pela porta. And taken at the altar and then used for propitiation. Então levado até o altar e usado para a propiciação. Used for appeasing the wrath of God against sin. Usado para apaziguar a ira de Deus contra o pecado. Used now for the atonement of sin. Usado agora para a expiação do pecado. That was the established law in other people. Esta foi a lei estabelecida, povo amado. But it's amazing now that when Christ the Messiah comes, mas é surpreendente agora que quando Cristo, o Messias, vem, you turn with me to the book of Hebrews, you see that Christ now fulfills that law. Abram comigo no livro de Hebreus e vocês verão que Cristo agora cumpre esta lei.
He does not break that law. He does not get rid of that law. But he goes ahead. It shocked me very much. Ele não quebrou esta lei, ele não se livrou desta lei, e isto me choca demais. That Christ the Messiah comes and fulfills that very law. Que Cristo, o Messias, vem e cumpre esta mesma lei. So you turn with me the book of Hebrews as we begin this tremendous journey tonight. Então abram comigo no livro de Hebreus, enquanto nós começamos esta tremenda jornada nesta noite. The book of Hebrews, beloved people, chapter 13 from verse 11 to verse 13. O livro de Hebreus, povo amado, capítulo 13, do versículos 11 a 13. Look at what happens in the book of Hebrews, chapter 13, verses 11 on. Olhem o que acontece no capítulo 13, do versículo 11 em diante. It says, the high priest carries the blood of animals. Ele diz: o sumo sacerdote carrega o sangue dos animais Into the most holy place as a sin offering. Para dentro do Santo dos Santos como oferta pelo pecado. But the bodies are burned outside the camp. Mas os corpos são queimados fora do acampamento. So you see that he recites again. He invokes. Então vocês veem isso. Ele recita novamente, ele invoca. And he recites the same law of the atonement of sin. Então ele recita a mesma lei da expiação do pecado That was happening in the wilderness. He recites it when the Messiah comes. que acontecia no deserto. Ele recita esta lei quando o Messias vem. And then it says in verse 12. Então ele diz no versículo 12. And so Jesus also suffered outside the city gate. Então Jesus também sofreu fora da porta da cidade, To make the people holy through his own blood. para santificar o povo pelo seu próprio sangue. Now you are beginning to understand Agora vocês estão começando a entender why Christ Jesus, in following the prophetic line that had been decreed him, por que Cristo Jesus, ao seguir a linha profética que havia sido decretada para ele. remember the prophet of the Lord had already decreed Lembrem-se que os profetas do Senhor já haviam decretado the path his ministry would follow and go to the cross. o caminho que ele seguiria no seu ministério, que ele iria para a cruz. And remember, the two that speak with you had met him already on the mountain of transfiguration. E lembrem-se que estes dois que falam com vocês já o haviam encontrado no Monte da Transfiguração And defined to him and told him that the path has now been cleared. e definiram para ele e disseram que agora o caminho já estava aberto Now you can go and finish the job. e que agora ele poderia ir e terminar o trabalho. So this was the path that was defined by the prophets for him. Então este era o caminho que havia sido definido pelos profetas para ele, That he would now have to go de que agora ele teria que ir and pass through the gate and go outside the gate. e passar através da porta e sair para fora da porta. That's why he was now taken to the hill called Golgotha then. É por isso que agora ele foi levado até o monte chamado Gólgota, Outside the gate. Outside the city. fora da porta, fora da cidade. So he talks so much about it, but the real point is in your verse 12. Então ele fala tanto sobre isto, mas o verdadeiro ponto está no versículo 12. That when he came, he also observed. Que quando ele veio, ele também observou. He ensured that he observed the law of the atonement for sin. Ele certificou-se de que ele observou a lei da expiação do pecado, Which was being observed in the wilderness. que estava sendo observada no deserto, In the days of the tabernacle, in the wilderness, on the journey. nos dias do tabernáculo no deserto, durante a jornada. That's why you see, he had to come out. In fact, the greater narrative is this. Então vocês veem que ele teve que sair, e a grande narrativa então é esta. He was carrying his own cross, and that part normally breaks my heart very much.
que ele estava carregando a sua própria cruz, e esta parte quebra muito o meu coração. They reached a place where my Lord Jesus could not carry the cross anymore, my cross. Porque eles chegaram em um lugar onde o meu Senhor Jesus não pôde mais carregar a cruz, a minha cruz. He could not carry my cross, the cross that delivered me. Ele não conseguiu mais carregar a cruz que me libertou. He could not carry it any further. Ele não conseguiu carregar mais adiante. So they beat him until he fell down and the cross fell. Então eles bateram nele até que ele caiu. E a cruz caiu. So he carried the cross out. They went with it outside the city. Então ele carregou a cruz para fora da cidade. That's why the cross was taken to the hill called Golgotha. É por isso que a cruz foi levada até aquele monte chamado Gólgota. The hill that looks like the skull. O monte que se parece com uma caveira. But that hill is outside the city, outside the temple. Mas este monte é fora da cidade, é fora do templo. What is the message here, beloved people? What am I trying to say here? Qual é a mensagem aqui, povo amado? O que eu estou tentando dizer aqui? I'm going to read one more scripture and then I'll open up this whole conversation much bigger. Eu vou ler mais uma escritura, então eu vou abrir mais esta conversa de uma forma maior. Revelation 14 verse 20. Look at what it says here, beloved people. Apocalipse 14, versículo 20. Olha o que ele diz aqui, povo amado. Revelation chapter 14 verse 20. This is what it says here. It's the last verse. Apocalipse 14, versículo 20. Isto é o que ele diz aqui. É o último versículo. They were trampled in the winepress outside the city. E o lagar foi pisado fora da cidade. The blood flowed out of the press, E o sangue correu fora do lagar, rising as high as the horses. até a altura dos cavalos. So it's telling about the height of that blood that flowed as the grapes were being crushed, the blood. Então vocês sabem que ele está falando da altura daquele sangue que fluiu quando as uvas estavam sendo esmagadas. O sangue. As high as the horses' bridles, Até a altura do freio dos cavalos. for a distance of 1,600 stadia. Até uma distância de 1.600 estádios. So he's really talking about a massive flow of blood that now flowed. You see that? Ele agora está falando do massivo fluir de sangue que fluiu. Vocês viram isto? That is so powerful because we talk about the winepress outside the city. E isto é tão poderoso porque ele está falando do lagar fora da cidade. And then now you have this massive flow. Então agora acontece este massivo fluir de sangue. And this essentially just demonstrates the wrath of God. E isto essencialmente demonstra a ira de Deus. The wrath of God against sin. A ira de Deus contra o pecado. So even as he was crushed, his body was broken outside the gate. Então, quando ele foi esmagado, o corpo dele foi esmagado fora da porta, To fulfill the law of atonement. para cumprir a lei da expiação. But he says there was a tremendous flow and there was the blood. Mas ele diz que houve um tremendo fluir de sangue, Because this was the demonstration of the wrath. porque esta foi a demonstração da ira. The wrath of God against sin. Da ira de Deus contra o pecado. Because there had to be the appeasing of God over sin. Over the sinfulness of sin. Porque tinha que haver o apaziguamento da ira de Deus contra o pecado, contra a pecaminosidade do pecado. So that is the wrath of God judging the sinfulness of sin. Esta foi a ira de Deus julgando a pecaminosidade do pecado. And to draw you closer. E para agora aproximar vocês. Now you understand the greater wrath that was released. Agora vocês entendem a grande ira que foi liberada. I want to make this very clear, beloved, precious people. Eu quero deixar isto muito claro, precioso povo amado.
that flow which he says is the height of the bridles of the horses, que este fluir de sangue que ele diz que chegou até a altura do freio dos cavalos, and then flowing like 1,600 stadia. e então fluindo em uma extensão de 1.600 estádios. That is just a demonstration of the massive flow of blood that came out of that wrath. Isto é apenas uma demonstração do massivo fluir de sangue que saiu daquela ira. The wrath of God upon the sinfulness of sin. A ira de Deus sobre a pecaminosidade do pecado. But it's amazing because you see here now Mas é surpreendente porque vocês veem aqui agora that the Lord is pouring his wrath. que o Senhor está derramando a sua ira. He had to pour his wrath on the bull that was slaughtered out. Ele tinha que derramar a sua ira sobre os novilhos que eram sacrificados fora, To get the flow, the blood which was now used for the atonement, para então fazer fluir o sangue, que agora era usado para a expiação, for appeasing the wrath of God. para apaziguar a ira de Deus. So the same thing, the Messiah Então é a mesma coisa com o Messias. is outside, taken outside the gate, Ele é levado para fora da porta, outside the gates of Jerusalem, para fora da porta de Jerusalém. and on the hill called Golgotha, his body is broken there. E no monte chamado Gólgota, o corpo dele é rasgado lá, In a very horrendous and tremendous way. de uma forma horrenda, de uma forma tremenda. And this massive, tremendous flow comes from there. E este massivo e tremendo fluir sai de dentro dele. That now atones for the sins of men. O fluir que agora expia os pecados dos homens. And to move it a little closer, the book of Exodus, chapter 12, verse 5. E para mover isto um pouco mais perto, o livro do Êxodo, capítulo 12, versículo 5. Which kind of animal then was he talking about? De que tipo de animal, então, ele estava falando? Which kind of sacrifice is this that can now pour the blood Que tipo de sacrifício é este que agora pode derramar o sangue? this massive, horrendous, tremendous outflow to atone for the sins of men? Este massivo, tremendo, horrendo fluir que agora pode expiar o pecado dos homens. Then it says here, the animals you choose must be year-old males without defect. Então ele diz aqui que o animal deve ser macho de 1 ano sem defeito. So again now, he's still tightening and defining closer now Então, novamente agora, ele está estreitando e definindo mais precisamente agora that same law of atonement for sin. aquela mesma lei da expiação do pecado. However, now, that animal also has to be an animal without defect, beloved people. Então agora, aquele animal tinha que ser um animal sem defeito, povo amado. So look at it this way. The Lord Jesus, he comes outside the city. Então, olha isto desta maneira. O Senhor Jesus, ele sai fora da cidade. He is removed outside the city when it's time now to offer himself for the sins of men. Ele é removido para fora da cidade, quando agora é tempo dele se oferecer a si mesmo pelos pecados dos homens. Because he said, it was all engineered, it was all structured, Porque ele diz que tudo foi projetado, tudo foi estruturado and all designed on the suffering outside the gate. e designado para o sofrimento fora da porta. That the Messiah would go as the perfect Lamb of God without defect. De que o Messias iria como o perfeito Cordeiro de Deus, sem defeito. Because now that is the sacrifice that qualifies even to define this law of the atonement for sin. Porque ele é um sacrifício qualificado para definir esta lei da expiação do pecado. The appeasing of the wrath of God
against the sinfulness of sin. Para apaziguar a ira de Deus contra a pecaminosidade do pecado. And so you see now that blood flows. Então vocês veem agora que este sangue flui. That blood would flow, and that blood now is the one that is offered for the atoning of the sins of man. Aquele sangue flui e aquele sangue agora é oferecido pela expiação dos pecados dos homens. But now we have defined in Exodus chapter 12 here, verse 5. Mas agora foi definido aqui em Êxodo capítulo 12, versículo 5, That this sacrifice has to be without defect. que este sacrifício deveria ser sem defeito. And when you go to the book of Philippians, but before I go to Philippians, Então vamos ao livro de Filipenses, mas antes de irmos ao livro de Filipenses, I would like to describe this tremendous phenomenon here. eu gostaria de descrever este tremendo fenômeno aqui. Jesus now, when it is time for him to offer himself, when the time is over now, Jesus agora, quando chega o tempo de se oferecer a si mesmo, quando o tempo acabou agora, now you see him leave the city. você agora o vê deixando a cidade. And he passes through the gate and he goes outside. He is taken outside now. Ele passa através da porta e ele agora sai para fora da porta. His offering does not take place inside the city. You have to go outside the city gate. Esta oferta não acontece dentro da cidade. Ele agora tem que sair para fora da porta da cidade. Because even he himself, the Messiah, he knew that he would have to fulfill Porque até ele mesmo, o próprio Messias, ele sabia que ele teria que cumprir every requirement and every specification and every aspect cada requisito, cada especificação e cada aspecto of the law of the atonement for sin. da lei da expiação pelo pecado. That's why you see he now went to the hill called Golgotha. Então é por isso que você vê que ele agora foi para o monte chamado Gólgota. And everything around that was designed to operate, to make the operations of his sacrifice be there. E tudo ao redor disto foi programado para operar, para fazer com que o sacrifício dele fosse lá. The soldiers, the priests, what it is that was defining where he should be crucified. Os soldados, os sacerdotes, tudo isto estava agora definindo o lugar onde ele deveria ser crucificado. Everything was directed now by the Spirit of the Lord. Tudo agora estava sendo dirigido pelo Espírito do Senhor, So that he may be able to be this perfect sacrifice para que ele pudesse ser este perfeito sacrifício that fulfills the law of the atonement. que cumpriu a lei da expiação. So you see now, the Lord leaves the temple Então vocês veem agora, o Senhor deixa o templo, he moves out of the temple and he goes outside to be sacrificed. ele sai do templo e vai para fora para ser sacrificado. But his blood will have to make its way back to the temple. Mas o seu sangue teria que fazer o caminho de volta para dentro do templo. But let me take this a notch higher. The book of Philippians chapter 2, Mas deixe-me levar isto um nível mais alto. O livro de Filipenses, capítulo 2. Philippians chapter 2 gives us a greater understanding of what the Lord is underscoring in this revival. Filipenses capítulo 2 nos dá um maior entendimento daquilo que o Senhor está querendo enfatizar neste avivamento. Philippians chapter 2 verse 7, for example, Filipenses capítulo 2, versículo 7, por exemplo, he says, ele diz: but made himself of no reputation, despiu-se a si mesmo da sua glória, da sua reputação. and you can only understand that phrase, no reputation, by understanding the glory from which he came. E você só pode entender esta frase, esvaziou-se da sua reputação, quando você conhece a glória de onde ele veio.
And I'm going to read the book of John 17 later. E eu vou ler João 17 mais tarde. But the glory from which he came, the glory that he had to be stripped of to come. Mas a glória da qual ele veio, a glória da qual ele teve que despir-se para vir. This is what he's saying here. But made himself of no reputation. É isto que ele está dizendo aqui, que ele esvaziou-se a si mesmo da sua reputação. And took upon himself the form of a slave, a servant. E assumiu a forma de escravo, de servo. And was made in the likeness of man. E assumiu a forma de homem. The Amplified comes out even better. He says, E na versão amplificada é ainda melhor, ele diz: but stripped himself. Remember, stripped himself. Mas despiu-se a si mesmo. Lembrem-se, ele despiu-se a si mesmo. Not was stripped of. Ele não foi despido. So again you see the authority of the design of the Messiah. Então, novamente, vocês veem o desígnio da autoridade do Messias. That the Messiah stripped himself. He said this is what had to happen. De que o Messias despiu-se a si mesmo. Porque isto é o que tinha que acontecer. And he says, Amplified says it very well. He says, E ele diz, a versão amplificada diz muito bem. Ele diz: stripped himself of all privileges and rightful dignity. Ele se despiu de todos os privilégios e da dignidade que lhe eram devidas, So as to assume the guise of a servant, a slave, para assumir a forma de servo, de escravo. and in that he became like man E assim, ele se tornou como homem and was born a human being. e nasceu como ser humano. So Amplified really brings it out so powerfully. Então a versão amplificada traz isto tão poderosamente. He's saying that, number one, Ele está dizendo que, número 1, the Messiah, when it's time to sacrifice himself, que o Messias, quando chega o tempo dele sacrificar-se a si mesmo, he leaves the temple and he crosses the gate and he dies outside the gate. ele deixa o templo, atravessa a porta e ele morre fora da porta. He allows himself to be offered outside the gate on the hill called Golgotha. Ele se permite ser oferecido fora da porta, no monte chamado Gólgota. But the blood was taken in. Mas o sangue foi levado para dentro. But I am going to bring it to you and submit unto you today Mas eu vou trazer para vocês e submeter a vocês hoje that flow is dual purpose. que este derramar de sangue tem um propósito específico. That wrath that is being meted out for God to quench his wrath. Que esta ira que foi levantada para Deus apaziguar sua própria ira, Those that will believe in Christ, that flow is the blood of Jesus. que para aqueles que creem em Cristo, este fluir é o sangue de Jesus. Again, it still falls under the principle of substitute death. Novamente, ainda seguindo o princípio da morte substitutiva. But those that do not believe, then there will be tremendous wrath meted on them also. Mas aqueles que não crerem, haverá uma tremenda ira vindo sobre eles também. Now, I have read from the book of Philippians, chapter 2, verse 7. I read it again and explain now to crank it, to connect it for you. Agora, eu li o livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 7, e eu vou ler novamente, então fazer a conexão para vocês. He says, but stripped himself of the privileges and rightful dignity. E ele diz, ele despiu-se a si mesmo de todos os privilégios e da dignidade que lhe era devida. Remember, that was his right as King of Glory. You see that? Lembrem-se que estes eram os direitos dele como Rei da Glória. Entendem? So as to assume the guise of a slave, of a servant, Para assumir a forma de escravo, de servo,
in that he became like man and was born a human being. E tornou-se homem e nasceu como um ser humano. That is very powerful, beloved people. Isto é muito poderoso, povo amado. Now, if I connect that with the book of John, chapter 17, verse 5, Agora, se eu conectar isso com o livro de João, capítulo 17, versículo 5, I'll connect it to John 17:5, then I'll explain it to you very powerfully here. eu vou conectar isto ao livro de João, capítulo 17, versículo 5, e então vou explicar para vocês muito poderosamente aqui. John chapter 17, verse 5, this is what he says. João 17, versículo 5, isto é o que ele diz. And now, Father, glorify me in your presence E agora, Pai, glorifica-me contigo na tua presença, with the glory I had with you com a glória que eu tive junto de ti, before the world began. That is very powerful, beloved people. antes que houvesse mundo. Isto é muito poderoso, povo amado. He's saying, and now, Father, glorify me in your presence Ele está dizendo, e agora, Pai, glorifica-me contigo na tua presença, with the glory I had with you before the world began, before the creation of the world. com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo, antes da criação do mundo. I'm going to join this up very powerfully now with John chapter 1:14. E eu agora vou juntar isto muito poderosamente com João capítulo 1, versículo 14. I can even read John 1:1, then I jump to 14. Eu vou ler João 1, versículo 1, e então vou pular para o versículo 14. It says, in the beginning was the Word, and the Word was with God. Ele diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. And the Word was God. E a palavra era Deus. He was with God in the beginning. Ele estava com Deus no princípio. So the Word was God. Então a palavra era Deus. He said, Father, now glorify me E ele diz, Pai, glorifica-me with the glory, the original glory I had with you before time began. com a glória original que eu tive contigo antes que houvesse mundo, Before time was created, before the world was created. antes que o tempo fosse criado, que o mundo fosse criado. And then he's saying here, in the beginning was the Word. Então ele está dizendo aqui que no princípio era o Verbo. The Word was with God, and the Word was God, and He was with God in the beginning. Que a palavra estava com Deus e a palavra era Deus e estava com ele desde o princípio. And then verse 14, if I'm to get there, says, Então, o versículo 14 é onde eu quero chegar, ele diz, the Word became flesh and made His dwelling among us. e a palavra se fez carne e habitou entre nós. We have seen His glory, the glory of the one and only, E nós vimos a glória do unigênito, who came from the Father, full of grace and truth. That is very powerful, beloved people. que veio do Pai, cheio de graça e verdade. Isto é muito poderoso, povo amado. Now let me explain to you what I'm trying to raise before you here. Agora, deixe-me explicar-lhes o que eu estou tentando levantar aqui. I'm saying, even when the time had come, Eu estou dizendo que quando tinha chegado o tempo, in the wilderness, for them to sacrifice a bull or some animals, para eles sacrificarem novilhos, animais no deserto, the law of atonement for sin a lei para a expiação pelo pecado required, as we've seen in the book of Leviticus chapter 4 verse 12 and chapter 16 verse 27, requeria, como nós vimos no livro de Levítico, capítulo 4, versículo 12, 16, versículo 27, the law required of them to remove the animal for sacrifice and take outside the gate.
A lei requeria que eles removessem o animal que seria sacrificado e levá-lo para fora da porta. And offer the animal there. E então oferecer o animal lá. And then once the body has been broken there, Então, depois que o corpo fosse quebrado lá, only the blood will be brought in unto the altar for the atonement of sin. então somente o sangue seria trazido para dentro, para o altar, para a expiação do pecado. And they observed it to the letter. E eles observavam essa lei ao pé da letra. But when the Messiah now comes, then you see the Messiah goes ahead and fulfills that law in Jerusalem. Então, quando o Messias agora vem, então você vê que o Messias vai adiante e cumpre esta lei em Jerusalém. He does not rubbish the law. He does not dismantle the law or repeal the law. Ele não jogou fora a lei, ele não desprezou a lei, nem matou a lei. But he goes ahead and says, I did not come to destroy the law or to get rid of the law and the prophet. Mas ele vai adiante e diz, eu não vim para destruir a lei, ou para me livrar da lei e dos profetas. But I came to fulfill. Mas eu vim para cumprir. So he fulfills that law by walking outside the gate. Então ele cumpriu esta lei quando ele saiu para fora da porta. Outside the temple, outside the gate of the holy city. Fora do templo, fora dos portões da cidade santa. And he goes on the hill called Golgotha, and his body is broken there, but the blood is brought in. Então, ele vai para o monte chamado Gólgota, o seu corpo é rasgado lá, mas o sangue é trazido para dentro. And then I read for you Philippians chapter 2 verse 7 now. Então eu li para vocês Filipenses capítulo 2, versículo 7 agora. That speaks about how he stripped himself of his original glory. Que fala de como ele se despiu da sua glória original. And power, and authority, and might, and splendor, and awe. E do seu poder, autoridade, esplendor, maravilha. He stripped himself of that power to come down. Ele se despiu deste poder para descer. It is so powerful, beloved people, here, because John now, Isto é tão poderoso aqui, povo amado, porque João agora, I read 14 says, the word became flesh and made his dwelling among us. João 1,14, onde ele diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Meaning, when it was time now for the perfect Lamb of God, Significando que quando chegou o tempo agora para o perfeito Cordeiro de Deus, to come down here and offer himself that this revival may come to the church today, e desceu aqui e se ofereceu a si mesmo para que este avivamento agora pudesse vir para a igreja, hoje, the end revival that prepares the church, o avivamento do fim que prepara a igreja for entry into the glorious kingdom of heaven which is near. The stairs have been lowered. para entrar no reino dos céus que está próximo. Os degraus já foram baixados. Now, for this revival to happen, he says, when the time had come, Agora, para este avivamento acontecer, ele disse, quando chegou o tempo for the perfect Lamb of God to offer himself for the sins of men, para o perfeito Cordeiro de Deus oferecer-se a si mesmo pelos pecados dos homens, he had to obey. ele teve que obedecer. He had to fulfill to the letter the specifications Ele teve que cumprir ao pé da letra as especificações of the law, the perfect law, the exacting law da lei, da perfeita lei, da lei exata, of the perfect sacrifice, the law of the atonement for sin. do perfeito sacrifício da lei pela expiação do pecado. And he had to leave the glory of the temple of God in heaven E ele teve que deixar a glória do templo de Deus no céu and come out of the gates of heaven and come out e sair para fora dos portões do céu e sair
Now you see the greater extrapolation of what he did when he walked out of Jerusalem. Agora você vê a grande extrapolação que ele fez quando ele saiu para fora da porta de Jerusalém. And went to Golgotha outside the gate. And he was offered there, he was killed there. E foi para o Gólgota, fora da porta, e foi oferecido lá, e foi morto lá. He could not be killed inside. Ele não podia ser morto dentro. But you see now, also with the Father in heaven, Mas vocês também veem agora que com o Pai no céu, Father, glorify me, so that the glory may be. Pai, me glorifica com a mesma glória As the glory that I had with you before the creation of time. a glória que eu tive contigo antes da criação do mundo, Before the creation of the earth. Before the creation of the universe. antes da criação da terra, antes da criação do universo. Meaning, they were in glory together. Significando que eles estavam na glória, juntos, In the house of the Lord in heaven. na casa do Senhor, no céu. But when it was time now for him to go and offer himself, Mas quando chegou o tempo agora para ele ir e se oferecer a si mesmo, he had to cross the gate of heaven and die outside the gate. ele teve que atravessar a porta do céu e morrer fora da porta. But the blood would have to be taken inside and touch the mercy seat. Mas o sangue teria que ser levado para dentro e tocar o propiciatório Of the ark of the covenant of the Lord that I have seen e tocar a arca da aliança de Deus que eu vi in the throne room of God the Father in heaven. na sala do trono de Deus Pai no céu. And then in that way, he now atoned for the sin of man. Então, desta forma, ele expiou os pecados dos homens. And in so doing, he anchored the souls of all that believe. E ao fazer isto, ele ancorou as almas de todos os que crerem To the throne room, to heaven. na sala do trono, no céu. And that's why the Bible says, and you are purchased for our God, all the peoples, all the languages, all the nations. É por isso que a Bíblia diz: comprastes para Deus homens que procedem de todas as tribos, línguas, povos e nações, That they now be priests, a people unto the Lord. para que eles agora sejam sacerdotes, um povo para o Senhor. Again, he had to fulfill that law in heaven. Novamente, ele teve que cumprir esta lei no céu. He had to get outside the temple of God and come to the earth. Ele teve que sair para fora do templo de Deus e vir para a terra. Cross the gates of heaven and come to the earth and die out here. Ele teve que atravessar o portão do céu, vir para a terra e morrer aqui fora. But the blood went and touched. Mas o sangue foi e tocou. That's why he said, woman, don't touch me. I have not yet entered. É por isso que ele disse: mulher, não me toque, eu ainda não entrei. When he resurrected, you remember that? That means my blood has not yet touched the mercy seat. Quando ele ressuscitou, vocês se lembram? Isto significa: o meu sangue ainda não tocou o propiciatório. So this is a powerful understanding, Então, este é um poderoso entendimento, deeper understanding of the revival that you see consummating here. um entendimento mais profundo do avivamento que vocês veem consumindo aqui. And you find the same thing in the book of Romans, beloved people. E vocês veem a mesma coisa no livro de Romanos, povo amado. Romans chapter 8, same conversation, Romanos capítulo 8, as mesmas conversas. same thing about going to die outside the gate. A mesma coisa a respeito de ir e morrer fora da porta. Romans chapter 8, I'm reading from verses 2 to 4. This is what he says. Romanos capítulo 8, versículos de 2 a 4. Isto é o que ele diz. Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Agora, portanto, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus.
And then verse 2 it says, because through Christ Jesus, Então no versículo 2 ele diz, porque através de Jesus, the law of the Spirit of life set me free from the law of sin and death. a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. For what the law was powerless to do in that it was weakened by the sinful nature, Aquilo que era impossível à lei, pois estava enfraquecida pela natureza pecaminosa, God did by sending his own Son in the likeness of sinful man. isto fez Deus, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, Meaning outside the gate now. You see that? significando fora da porta agora. Vocês viram isto? To be a sin offering. Para ser oferta pelo pecado. And so he condemned sin in sinful man Então, ele condenou o pecado no homem pecador, in order that the righteous requirements para que os justos requisitos of the law might be fully met in us. Now, who are those us? da lei fossem totalmente cumpridos em nós. Mas quem são estes que ele diz nós? Who do not live according to the sinful nature, Aqueles que não vivem de acordo com a natureza pecaminosa, but according to the Spirit. That is very powerful. mas vivem de acordo com o Espírito. Isto é muito poderoso. Now he is even defining to you Ele agora está definindo para vocês the meaning of there is therefore no condemnation for those who are in Christ Jesus. o significado de agora, portanto, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Who are they? Who are they? Quem são eles? Quem são eles? They are the ones he defines here in verse 4. Estes são aqueles que ele define no versículo 4. When he says the righteous, you see that? Quando ele diz os justos, vocês viram isto? He says those who do not live, who do not conform to the sinful nature, Ele diz aqueles que não vivem, que não estão conformados com a natureza pecaminosa, but according to the Spirit. So it is not your sinning church. mas de acordo com o Espírito. Então não há mais pecado na igreja. It is not your Christian that is wallowing in sin perpetually. Então não está falando de você, cristão, que vive perpetuamente no pecado, Day in, day out, week in, week out. dia após dia, semana após semana. No. He's saying Não. Ele está dizendo, those who have now conformed their lives to the Spirit of the Lord. aqueles que agora conformaram as suas vidas ao Espírito do Senhor. And the Spirit of the Lord is the Holy Spirit. He is holy. E o Espírito do Senhor é um Espírito Santo. Ele é santo. In other words, those who have now sacrificed Em outras palavras, aqueles que agora sacrificaram all the pleasures and the fruits of the pleasures of this world, todos os prazeres deste mundo. and now they are walking the narrow way. E eles agora estão andando no caminho estreito. And we are seeing that this message is this deep, E nós estamos vendo que esta mensagem é muito profunda. which means the Lord is essentially talking to them about the design, Isso significa que o Senhor está falando a respeito do desígnio. the design of the revival that has befallen the church now. O desígnio do avivamento que sobreveio à igreja agora. Befallen this land. Que sobreveio a esta nação. And he's saying, therein is the message now. E ele está dizendo, aí dentro há uma mensagem agora. Because it all points to the sacrifice of the Messiah. Porque tudo isto aponta para o sacrifício do Messias. And now he has said that that sacrifice had to conform E agora ele disse que aquele sacrifício foi totalmente adequado.
The Lord Jesus did everything, so there is no excuse, in other words. O Senhor Jesus fez tudo. Então, em outras palavras, não há desculpa. There is no reason whatsoever for any Christ follower Não há nenhuma razão, de maneira nenhuma, para que um cristão, um seguidor de Cristo, or any believer of Christ ou qualquer pessoa que crê em Cristo, to now wallow in sin anymore. para ainda se revolver no pecado. Now, if the Messiah died outside, beloved people, Agora, se o Messias morreu do lado de fora, povo amado, can we go a little deeper now? What is the application to the present church now, to the present church, outside the gate? podemos ir um pouco mais profundamente agora e ver quais são as implicações de fora da porta para a igreja deste tempo presente? Then I can say that the next subtitle becomes, Então eu posso dizer que o próximo subtítulo se torna Get into the gate. Get in through the gate of God. Entrando através da porta. Entrando através da porta de Deus. Get in through the gate into God's presence. Entrar através da porta até a presença de Deus. Now, under this gate is, now you see that he has died out there, the blood is in. Agora, a respeito desta porta, vocês veem que ele morreu lá fora, mas o sangue entrou. And then he's saying, now, let us enter through the gate. Então ele está dizendo agora, vamos entrar através da porta. Look at what he's saying. Let us enter through the gate now. Olha o que ele está dizendo. Entremos através da porta agora. The book of 1 Thessalonians, the importance of entering through the gate. O livro de 1 Tessalonicenses e a importância de entrar através da porta. 1 Thessalonians chapter 1 verse 10. Look at what he says here. 1 Tessalonicenses 1:10. Olha o que ele diz aqui. He says, and to wait for his son from heaven, Ele diz, e para aguardarmos dos céus o seu Filho, whom he raised from the dead. a quem ele ressuscitou dentre os mortos. Jesus, who rescues us from the coming wrath. Jesus, que nos salva da ira vindoura. So that is very powerful, beloved people. Então isto é muito poderoso, povo amado. Now, I'm connecting this scripture here, 1 Thessalonians chapter 1 verse 10, Agora, eu estou conectando esta escritura aqui, 1 Tessalonicenses 1:10. I'm connecting this to the book of Revelation, chapter 14, verse 20. Eu estou conectando isto com o livro do Apocalipse, capítulo 14, versículo 20. Where he says that tremendous wrath would happen. Onde ele diz que uma tremenda ira irá acontecer. That flow represents the wrath of God to quench the wrath of God Aquele derramamento de sangue representa a ira de Deus para aplacar a ira de Deus against the sinfulness of sin. contra a pecaminosidade do pecado. But now look at this. He's saying Mas agora, olha isto. Ele está dizendo, that at that point there is the substitute death. neste ponto há a morte substitutiva. Then that becomes the blood of the substitute death. Então este é o sangue da morte substitutiva. But if you don't receive him and adhere to the pattern of worship, Mas se você não recebê-lo e não aderir ao padrão de adoração dele, which means receive Jesus and walk in holiness, isto significa receber Jesus e andar em santidade. receive Jesus, receive the Holy Spirit, that he may guide you to be righteous. Receber Jesus e receber o Espírito Santo para que ele te guie para que você seja justo. Because the perfect bride is perfect. Porque a noiva perfeita é perfeita. And it's not this confusion you see being taught. Não esta confusão que vocês foram ensinados. The way the grace has been confused in the US, all these teachings you see on TV and everywhere in those churches.
A forma como a graça tem sido confundida nos Estados Unidos, todos esses ensinamentos na TV, em todo lugar e nas igrejas. Where they say, don't worry, you can even be a sinner, but you still have the grace. No, 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 no. Onde eles dizem, não se preocupe, você pode ser um pecador e ainda assim ter a graça? Não, 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 não. I am talking about how the Lord defines the bride of Christ. Eu estou falando de como o Senhor define a noiva de Cristo. He's saying those that have been helped by the Holy Spirit and they became the light. Ele diz, aqueles que têm sido ensinados pelo Espírito Santo e eles se tornaram luz. You can never become the light of this world when you are still wallowing in sin. Você nunca pode se tornar luz deste mundo enquanto você estiver andando no pecado. And he's saying here very clearly, beloved people, E ele está dizendo aqui muito claramente, povo amado, that now those who have received him que agora todos aqueles que o receberam and the death he had outside the gate, e a morte que ele teve fora da porta, now you can enter through the gate of God. agora você pode entrar através da porta, a porta de Deus. And he's saying that these are the people Jesus the Lord has rescued from the coming wrath. Look at that now. E ele está dizendo que este é o povo que Jesus, o Senhor, resgatou da ira vindoura. Olha isto agora. So now, the sacrifice that the Lord gave by leaving the gate of heaven, Então agora, o sacrifício que o Senhor deu quando ele saiu pela porta do céu and coming and dying outside heaven, e vindo e morrendo fora do céu, that he may atone, he may fulfill the law of the atonement for sin, para que ele pudesse expiar, para que ele pudesse cumprir a lei da expiação do pecado. he's saying that this crippled baby that is walking here now, Ele está dizendo que estes bebês pequenos que estão andando aqui agora, is screaming out to the church that look, the Messiah fulfilled. eles estão gritando para a igreja, olha, o Messias já cumpriu. He really fulfilled every specification of the perfect law of atonement for sin. Ele realmente cumpriu cada especificação da perfeita lei da expiação do pecado. Even as was being done in the wilderness, Exatamente como estava sendo feita no deserto. now he did it on Golgotha outside the gate. Agora ele fez no Gólgota, fora da porta. And he's saying in so doing, he is actually now given permission E ele está dizendo que ao fazer isto, ele está, na verdade, dando permissão to those who believe in him para aqueles que creem nele and have taken the Holy Spirit e receberam o Espírito Santo and have endeavored, they are willing, they have made effort, they are longing to be righteous and holy, e se esforçam e desejam e anseiam por ser santos e justos to enter eternity. para entrar na eternidade. Remember, for without holiness, nobody will see the kingdom of God. Lembrem-se que sem santidade ninguém verá o reino de Deus. Nobody will see the Lord himself. Ninguém verá o próprio Deus. While he died outside, now you can enter. He died out that you may enter. Quando ele morreu do lado de fora, então agora você pode entrar. Ele morreu fora para que agora você entre. And you know that the death outside there essentially implied E vocês sabem que a morte lá fora essencialmente implicava the exclusion of sin, separating sin from inside. a exclusão do pecado, separando o pecado da parte de dentro. That's why he died outside on the hill called Golgotha. É por isso que ele morreu fora, no monte chamado Gólgota. That's why he died outside heaven. É por isso que ele morreu fora do céu. He came from glory with the Father and died outside, Ele veio da glória do Pai e então morreu fora, that now sin may be separated from heaven. para que agora o pecado seja separado do céu.
that whosoever he has redeemed, who is going to enter heaven, para que agora todo aquele que ele redimiu agora vai entrar no céu. may never enter with sin, because sin cannot be tolerated up there. Mas não vai entrar com pecado, porque o pecado não é tolerado lá. May be sinless and now enter. Ele morreu para que eles sejam santos e agora entrem. The exclusion of sin from heaven. O pecado foi excluído do céu. The exclusion of sin from the presence of the Lord. O pecado foi excluído da presença do Senhor. The exclusion of sin from the inside of the gate. This other side of the gate. A exclusão do pecado do lado de dentro da porta, deste outro lado da porta. That really is the message. Esta realmente é a mensagem. And he's saying here now that even the tribulation that is coming, E ele está dizendo aqui agora que até mesmo a tribulação que está vindo, and the great tribulation, é a grande tribulação, that now that fulfilling of that perfect exacting law of atonement for sin, que agora o cumprimento daquela lei exata da expiação do pecado, that the Messiah did by dying outside the gate, que o Messias cumpriu ao morrer fora da porta, essentially now earned the church essencialmente agora conquistou para a igreja entry into the presence of God, entrar na presença de Deus. as we see in 1 Thessalonians chapter 1 verse 10, meaning Como nós vimos em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, significando that the church may not suffer the pangs and the perilousness of the great tribulation. para que a igreja não sofra a angústia e os perigos da grande tribulação. The Antichrist, the enemy, everything that I do know, O anticristo e muitas outras coisas que eu sei. every mission that he is involved in. Cada missão na qual ele está envolvido. Again, Revelation chapter 3 verse 10, look at what he says here. He says, Ok, Apocalipse 3, versículo 10. Olha o que ele diz aqui. since you have kept my command Já que você guardou os meus mandamentos to endure patiently, e suportou pacientemente, I will also keep you from the hour eu também te guardarei da hora of trial that is going to come upon the whole world da provação que virá sobre o mundo inteiro to test those who live on the earth. para provar aqueles que habitam sobre a terra. He's talking about the 7 years of tribulation and great tribulation. Ele está falando aqui dos 7 anos de tribulação e grande tribulação. Again, that death, Novamente, aquela morte, that fulfilling of the exacting law of atonement for sin, aquele cumprimento da lei exata para a expiação do pecado, by dying outside the gate of Jerusalem, ao morrer fora da porta de Jerusalém, dying on the hill called Golgotha, morrendo naquele monte chamado Gólgota, by dying outside the gate of heaven, dying on the earth, ao morrer fora da porta do céu, morrer na terra, coming on the earth and dying, vindo para a terra e morrendo. he's saying it earns the church. Ele está dizendo que isto conquistou para a igreja. It earns the church these privileges here. Isto deu para a igreja estes privilégios aqui. We're talking about the privilege of remission of sin Nós estamos falando do privilégio da remissão de pecados, and the privilege of access to God. o privilégio de termos acesso a Deus. So he's saying essentially, come in and enter, Então, essencialmente, ele está dizendo, venha e entre, that you may not suffer tribulation and the great tribulation. para que você não sofra a tribulação e a grande tribulação. Look at what he says here now. He says, for God did not appoint us to suffer wrath, 1 Tessalonicenses 5:9. Olha o que ele diz aqui. Porque Deus não nos destinou para a ira, but to receive salvation through Christ Jesus,
mas para alcançarmos a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Look at that now. Who has completed and fulfilled the exacting law of the atonement for sin. Olha isto agora. Ele que completou e cumpriu a exata lei da expiação de pecados. By dying outside the gate of heaven, outside the gate of Jerusalem. Morrendo fora do portão do céu, fora do portão de Jerusalém. Then it says verse 10. Então ele diz no versículo 10. He died for us so that whether we are awake or asleep. Ele morreu por nós, para que, quer estejamos acordados ou adormecidos, we may live together with him. Nós possamos viver em união com Ele. Therefore, encourage one another and build each other up. Então, encorajai-vos uns aos outros e edifiquem-se uns aos outros, Just as in fact you are doing. como de fato estáis fazendo. So this is very powerful. Então isto é muito poderoso. And therefore, it's a beckoning of those that now believe. E, portanto, agora um sinal daqueles que creem And enabled by the Holy Spirit to pursue righteousness. e que, capacitados pelo Espírito Santo, buscam a justiça, To enter through the gate para entrar através da porta, outside of which the Messiah died, that they may enter inside sinless now. fora da qual o Messias morreu, para que agora possamos entrar sem pecado. He died out that we may enter inside the gate without sin. Ele morreu fora da porta, para que agora pudéssemos entrar pela porta sem pecado. Into the Holy of Holies, beloved people. Até o Santo dos Santos, povo amado. But let me finish by reading the book of Matthew 27, verse 51, only one verse. Deixe-me terminar lendo Mateus 27, versículo 51. Somente um versículo. This is what you meet. He says, Isto é o que você encontra lá. Ele diz: at that moment, the curtain of the temple was torn in two forms, top to bottom. naquele momento, o véu do santuário rasgou em duas partes, de cima até embaixo. The earth shook and the rocks split. A terra tremeu e as rochas fenderam-se. And the tombs broke open, and the bodies of many holy people who had died E os corpos de muitos santos que haviam morrido were raised to life. ressuscitaram. They came out of the tombs, and after Jesus' resurrection, Eles saíram dos túmulos depois da ressurreição de Jesus they went to the holy city and appeared to many people, saying, e entraram na cidade santa e apareceram para muitas pessoas dizendo: behold now, Eis que agora they have resurrected. Resurrection now has been unleashed, has been availed to men. eles tinham ressuscitado. A ressurreição agora foi liberada, tornou-se acessível ao homem. You can imagine that dramatic picture. You can imagine the drama that took place at that time. Vocês podem imaginar esta cena dramática. Vocês podem imaginar o drama que aconteceu naquele tempo. But what I'm raising to you, beloved people, today, Mas o que eu estou ressaltando para vocês, povo amado, hoje, is that he had to die outside the gate to fulfill the exacting law for the atonement for sin. é que ele teve que morrer fora da porta para cumprir a lei exata para a expiação do pecado. The exacting law of atonement for sin by a perfect sacrifice. A perfeita lei da expiação do pecado através de um sacrifício perfeito. And when he fulfilled that, then now the curtain ruptured. E quando ele cumpriu isto, o véu rasgou. And he admitted the church into the Holy of Holies E ele introduziu a igreja no Santo dos Santos, on the merit of his own blood that now touched the mercy seat. pelos méritos do seu próprio sangue, que agora tocou o propiciatório. Not the blood of an animal anymore.
não mais o sangue de um animal. So essentially talk about the sacrifice he gave. Então, essencialmente, ele está falando do sacrifício que ele fez. And the tearing of his body outside there. He gave his sacrifice outside the gate. E o esmagamento do seu corpo lá fora. Ele se ofereceu como sacrifício fora da porta. And he tore his body outside the gate. E o seu corpo foi rasgado fora da porta. And therefore the shedding of his blood outside the gate. E, consequentemente, o seu sangue foi derramado fora da porta. And the blood brought in now for the atonement of sin. E então o sangue foi trazido para dentro, para a expiação do pecado. And this is so tremendous because this rupturing of the curtain E isto é tão tremendo porque este rasgar do véu is now what helps the church. é o que agora ajuda a igreja. What is the deeper, profound message the Lord is resonating and trumpeting and screaming to the ends of the horizon? Então, qual é a mensagem mais profunda que o Senhor está ressoando e trombeteando e gritando aos confins do horizonte? He's saying when that curtain ruptured, Ele está dizendo que quando aquele véu rasgou, he essentially offered himself outside the gate, the sacrifice, ele essencialmente se ofereceu a si mesmo fora da porta, como sacrifício. and his body was torn out there. Therefore, he shed his blood. E o seu corpo foi rasgado lá fora. Portanto, ele derramou seu sangue. And that blood now was able to be brought in to atone for sin on the mercy seat at the holy altar of God. E aquele sangue agora pôde ser trazido para expiar o pecado no propiciatório, no santo altar de Deus. The curtain has ruptured. And it's so powerful, beloved people, because you see very clearly here now. O véu foi rasgado. E isto é tão poderoso, povo amado, porque vocês veem muito claramente aqui agora. That in the book of Genesis chapter 3 verse 24, Que no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 24, after he drove the men out, depois que ele expulsou o homem, he placed on the east side of the Garden of Eden ele colocou no lado oriental do Jardim do Éden cherubim and a flaming sword flashing back and forth. querubins e uma espada flamejante que se revolvia de um lado para outro, To guard the way to the tree of life. para guardar o caminho da árvore da vida. That rupturing of the curtain Então este rasgar do véu is now what admitted the church into eternity. é o que agora introduziu a igreja na eternidade. And that's why you see the stairs have been lowered. E vocês veem que agora os degraus foram baixados. It's a powerful message that you see happening. It's a wonder. Então esta é uma poderosa mensagem que está acontecendo. É uma maravilha. It is really speaking to the core of the church about her Christian salvation. Realmente ela está falando nas profundezas da igreja a respeito da sua salvação cristã. Her righteousness requirement about the fact that her eternity now beckons. Que há requisitos da justiça, porque a eternidade dela agora já está próxima. That she needs to walk through the gate and now enter. Que ela precisa passar pela porta e agora entrar. For the Messiah has already died outside the gate to admit her. Porque o Messias já morreu fora da porta para introduzi-la. We must now stand for the Messiah. Nós agora precisamos nos levantar pelo Senhor. That he died outside the gate, we may now kesha, we may stay vigil, we may be on the watch. Que ele morreu fora da porta, para que nós agora estejamos alerta, estejamos vigiando. And summon this generation to enter through the gate now. E ele está convocando esta geração para entrar através da porta agora. Why? Because you have been sanctified. Por quê? Porque vocês já foram santificados And now justified to enter through the shedding of the blood of the Messiah. e agora justificados para entrar através do derramar do sangue do Messias. May the Lord bless you. Que o Senhor os abençoe.
Ó, amados ouvintes, que mensagem tão poderosa! Que esta poderosa mensagem tenha sido como água pura, removendo os enganos e os desvios doutrinários e trazendo um renovo ou até mesmo um novo começo em sua vida cristã, para que agora, conscientes do altíssimo sacrifício, o altíssimo preço que Deus Pai, o céu, pagou para nos introduzir novamente no céu. Então, andemos agora de modo digno deste grande Salvador. Sabendo, amados irmãos, que esta é a única chance, e aqueles que desprezarem terão que enfrentar o terrível esmagamento do juízo de Deus. Então, amados, vamos agarrar a oportunidade e nos arrependermos e recebermos o perdão de todos os nossos pecados e, finalmente, vamos entrar pela porta do céu, que estava fechada para nós pelo pecado de Adão e que foi aberta pelo imenso sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Lembrem-se que somente o sangue entra pela porta, o sangue do justo, este sangue que é a nossa justiça, que são as vestes de justiça, as vestes do próprio Cordeiro de Deus, as quais Ele nos deu gratuitamente, com as quais Ele nos cobriu, como Ele fez simbolicamente com Adão e Eva no Éden, em Gênesis 3:21. Então agora, se você quiser receber o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, ou se quiser restaurar o seu relacionamento com Ele, por favor, levante a sua mão bem alto e repita esta oração. Diga: Precioso Jesus, eu hoje reconheço o altíssimo preço que tu pagaste pela minha alma. E hoje eu corro para ti e eu me arrependo de todo pecado. Por favor, perdoa-me e encha-me com o Espírito Santo e ajuda-me a viver em justiça e em santidade. Precioso Jesus, eu hoje corro para ti, para que eu não seja achado nu e seja envergonhado naquele dia do arrebatamento, principalmente agora que eu sei que tu já me deste vestes limpas, vestes de justiça, as tuas próprias vestes, para me vestir. Espírito Santo de Deus, ajuda-me a viver uma vida cristã justa e santa diante de ti, e que eu nunca mais volte à vida de pecado.
por favor, lava-me no precioso sangue de Jesus e escreve o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus, hoje eu nasci de novo. Aleluia! Amém! Que o Senhor abençoe a todos os que ouviram este programa hoje e que nunca mais voltem a pecar, que nunca mais voltem atrás, em nome de Jesus. Amém. Shalom.